Bom dia a todos. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui com todos vocês, nossos amigos, familiares, irmãos da igreja. E nessa manhã, o nosso sentimento, o nosso coração é compartilhar com vocês experiências humanas que nós temos tido, mas principalmente as nossas experiências com Deus. Porque isso é o que de fato tem mudado as nossas vidas. E quando a gente ama muito alguém, a gente deseja compartilhar aquilo que de melhor nós temos. Não é verdade? Quando a gente compra alguma coisa, você sempre deseja compartilhar com alguém que é mais querido seu. E é por isso que nessa manhã nós estamos muito alegres de podermos estar juntos para poder compartilhar com vocês um pouquinho das nossas experiências. Meu nome é Mariana e eu sou psicóloga. E nessa manhã a minha intenção é compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que eu tenho visto, que eu tenho escutado, mas principalmente é para construir um caminho para que nós possamos ter uma experiência que transforme a nossa vida. A existência do ser humano, ela sempre foi e sempre será marcada por uma forte sensação de vazio. A gente sempre sente que nos falta alguma coisa. E pelo fato de nos faltar alguma coisa, é que a gente vai em busca de. Porque eu não me basto, eu preciso me relacionar com alguém. Porque eu não me basto, eu faço amizades. Porque eu preciso de dinheiro, eu trabalho. Porque eu preciso me comunicar com alguém, é que eu converso. E assim nós vamos vivendo a nossa vida, sempre correndo atrás de alguma coisa, e a gente nunca sabe, na verdade, exatamente o que é que vai preencher esse buraco e esse vazio que nós temos. E é impressionante que quanto mais nós buscamos preencher esse vazio, parece que mais frustrados nós vamos ficando. Não é verdade? Às vezes pensa assim, nossa, eu vou trabalhar porque eu preciso comprar para ter a minha casa própria. Você trabalha, conquista, compra a sua casa, e depois que você compra a casa, parece que aquilo perdeu o sentido. Fala, não, mas eu acho que não era a casa, eu acho que agora eu preciso de uma outra coisa. E assim nós vamos vivendo, e é muito difícil lidar com essa sensação de vazio, com essa sensação de que nos falta alguma coisa, na sociedade em que nós vivemos, onde impera, onde há o imperativo da felicidade. A gente vive numa sociedade que nos cobra ser felizes. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes a gente está meio chateado com alguma coisa, está triste, você vai tentar expressar ou desabafar com alguém, a pessoa parece que não tem muita paciência de ouvir ou não nos compreende. Então, logo parece que a pessoa tenta te dar alguma solução rápida para você parar de falar sobre aquilo. Não, não fica triste não, as coisas vão melhorar, vamos ser otimistas. E aí, dentro de você, você pensa, não, agora sim eu melhorei, né? Não fica triste não. Eu também gostaria de não ficar triste não, a gente pensa assim, né? Então, a gente vai vivendo nessa sociedade onde nos cobra a felicidade. É só a gente olhar para as redes sociais. As redes sociais são marcadas por pessoas que sempre, aos nossos olhos, são felizes, bem-sucedidas e bonitas. E às vezes você até está satisfeito com a vidinha que você está levando, mas você olha a rede social, você viu a viagem de alguém, o prato lindo que a pessoa está comendo, você imediatamente já fica insatisfeito com a sua vida. Até então você estava satisfeito, mas você olhou para a vida do outro, comparou, aí vem a insatisfação. Isso vai causando em nós muitos pensamentos e até mesmo tem pessoas que entram em sofrimento por conta disso.
E uma das coisas que nós mais temos escutado no consultório, né, pelo fato de nós vivermos também, né, numa era da sobrecarga. Tudo que você faz, né, nós vivemos numa sociedade em que nos cobra muita produtividade. Se você não é produtivo, você se sente culpado. Então, a gente entra numa busca frenética de fazer coisas e mais coisas e mais coisas, e às vezes a gente vai fazendo tanta coisa e a gente nem pensa no sentido daquilo que a gente está fazendo. A gente entra num ativismo exacerbado e, de repente, você se vê cansado, esgotado e frustrado. E uma das coisas que nós mais temos escutado em consultório é afastamento pelo burnout, que é a síndrome do esgotamento laboral. Ou seja, síndrome do esgotamento por excesso de trabalho. Uma outra coisa que tem chegado muito para nós é o transtorno de déficit de atenção, que às vezes a gente acha que acontece só com criança, mas tem acontecido muito com adultos também, porque a gente vive num excesso de informações, mas a gente não consegue ter foco para alguma coisa. É muita informação, muita comunicação, mas a gente se vê solitário e cada vez mais esvaziado. E claro, a depressão, né, transtorno de ansiedade, né, como o transtorno do pânico. Então, nós vamos ficando cada vez mais sobrecarregados, esgotados, e muitas vezes a gente não sabe transmitir para o outro em busca de ajuda. A gente não sabe falar sobre a nossa angústia, sobre o nosso mal-estar, sobre a tristeza que nos acomete. E é muito importante que nós aprendamos a nos comunicar. Só que nem sempre isso é possível. Às vezes a gente sente um mal-estar enorme, mas a gente não sabe dizer exatamente o que é que se passa conosco, não é? Quantos de nós nos sentimos assim em muitos momentos? E eu recebo pessoas, às vezes, no consultório, que estão ávidas por receber ajuda, mas chegam e falam, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que falar para você. Tamanha a ansiedade, a tristeza, a dor e todas essas sensações aqui que eu falei para vocês. E nessa busca frenética por tentar nos preencher, a gente vai desenvolvendo, então, todas essas questões que eu falei da hiperatividade. Às vezes, também, uma coisa que eu tenho escutado muito é a questão da explosividade e a irritabilidade. Porque a gente vive numa sociedade em que é tudo muito rápido e a gente vai ficando cada vez mais intolerante. E a gente vê, né, recebe em consultório crianças, né, nessa busca. Você já viu? Às vezes a agenda de criança é mais cheia do que a agenda de adulto. De tanta atividade que tem para fazer, e a criança entra também nesse ritmo frenético, né? E as crianças hoje não aprendem a lidar com as frustrações. Deixa a criança de férias dentro de casa para você ver o que uma mãe passa. Mas o que eu vou fazer agora? Não tem nada para eu fazer. As crianças não sabem mais brincar. Eu já recebi no meu consultório crianças que o meu trabalho era ajudar a criança a aprender a brincar. Olha que absurdo, né? Numa sociedade em que a gente vive, onde seria natural a criança aprender a brincar. E aí nós vamos buscando coisas e entrando em questões cada vez mais profundas e desenvolvendo, inclusive, transtornos, como, por exemplo, a compulsão. Porque a gente busca uma coisa, não está satisfeito, e você vai buscando cada vez mais coisas. Então, a gente vê compulsão por alimento, compulsão por compras, compulsão por jogos, drogas, e enfim, tem uma lista infinita nesse sentido. E nós precisamos aprender a falar, e o ser humano também é muito carente de ter pessoas que, de fato, escutem a sua dor. Porque quando a gente consegue compartilhar com alguém o nosso mal-estar e ser acolhido, a gente ganha a possibilidade de aguentar aquele mal-estar, mas muito mais do que isso, de transformar esse vazio que eu estou falando. Então, só para dar um exemplo para vocês, assim, do meu dia a dia, eu tenho um casal de gêmeos e eles vão fazer 3 anos. E na semana passada,
eu ia fazer uma viagem pela primeira vez e me distanciar deles durante um tempinho maior de tempo. E aí, durante a semana, eu fui falando com eles que a mamãe ia viajar, que a mamãe, né, enfim, ia voltar logo e tal. Aparentemente, eles ficaram ok com essa informação. Mas um dia antes, a Raquel, ela começou, antes de ir para a escola, ela começou a dar uma birra do nada, do nada. E aí o Davi, que ia levar os meninos para mim, ele olhou para mim e falou assim, mas o que está acontecendo? Eu falei, eu também não sei. É interessante que os maridos e os homens, os pais, sempre viram para a mulher como se a gente soubesse de tudo dos filhos, né? A gente sabe um pouquinho, mas nem sempre a gente sabe. E eu falei para ele, eu não sei. E ela estava naquela birra enorme e ele atrasado para levá-los na escola e ela pegou a naninha dela, que é aquele paninho, né, que as crianças ficam à noite para dormir. E ela queria levar esse paninho para a escola. E o Davi, não vai levar não, porque vai sujar e tal. E eu assim, tentando entender o que estava se passando também. Porque eu vi que ela estava muito angustiada. E o que eu oferecia para ela, ela não aceitava, a gente não estava entendendo. E aí eu falei para ele, deixa ela levar. E aí me veio, ela deve estar sentindo já que eu vou viajar amanhã. E ela no carro, e ele tentando colocá-la na cadeirinha, e ela assistindo ali e tal. E ela gosta muito de flores, muito, muito. Ela está viciada em flores. E aí eu fui lá rapidinho no meu jardim e peguei 2 flores pequenininhas para ela. E falei assim, Raquel, e ela chorando, eu falei, leva essas flores com você para você se lembrar da mamãe. Gente, foi impressionante. Na hora, ela riu para mim e parou de chorar. E foi satisfeita para a escola. E aí eu fiquei pensando, o que significa essa experiência? Ela não sabia o que estava se passando com ela, mas ela estava muito angustiada. E naquele momento, graças a Deus, eu consegui compreender o mal-estar dela e oferecer algo simbólico que pudesse acalmá-la. Um outro exemplo. A gente está tentando desfraldar os meninos. E aí, assim, é aquele sofrimento, né? Porque é xixi para todo lado, eles ainda estão aprendendo. E eu, na correria do meu dia a dia, vocês podem imaginar, com 2 crianças sendo desfraldadas, meu tempo é cronometrado para levá-los na escola, depois trabalhar. E aí, uma manhã, eu virei para o Natanael e falei, filho, vamos lá no piniquinho, você vai fazer o seu xixi, a gente vai no banheiro, lava a mão e toma o café. E eu já pensando em tudo que eu deveria fazer depois daquilo. Aí ele foi, não conseguiu fazer, eu falei, não, tudo bem. Mamãe, calma. Tudo bem. Tudo bem, vamos lavar a mãozinha, vamos sentar para tomar café e tal. Ok, coloquei lá na cadeirinha para tomar café. Graças a Deus, vou tomar meu café agora com calma. Aí, ele faz xixi na calça. Aí eu dei aquela respiradinha funda, o que eu faço agora? Eu falei, não, filho, tá tudo bem, depois a gente troca. É assim mesmo. Eu tô molhado, e eu olhando o relógio. E aí ele começou uma birra, mas uma birra, que aí eu estava toda educadinha ali com ele, respirando fundo, eu já perdi a paciência, dentro de mim me veio aqui, sabe quando a gente fica com raiva, parece que sobe um ar quente aqui, né? E aí, na hora, eu falei, gente, mas que menino, pensei, né? Que menino chato, não precisa disso, que não sei o quê, nananã. E logo ia levantar assim para repreendê-lo, ou fazer alguma coisa para ele parar de chorar. E aí, na hora, eu olhei bem para ele e percebi nos olhos dele o quanto ele estava sofrendo com aquela situação. E aí eu pude me compadecer do meu filho. Aí eu respirei fundo, porque eu ainda estava irritada, pensando no meu horário. E falei para ele, filho, você está aprendendo a fazer xixi. Vai escapar, é normal. Sabia que a mamãe também já fez xixi na calça? E o papai também já fez xixi na calça um dia. Mas a mamãe e o papai a gente não faz mais, você vai aprender. Instantaneamente também ele parou de chorar. Por quê? Porque ele se sentiu compreendido e acolhido. E nessa manhã nós estamos aqui para compartilhar com vocês, né? Eu estou falando da minha experiência humana porque é isso que eu estou vivendo.
Mas muitas vezes nós não sabemos nos comunicar na nossa dor e na nossa angústia. Talvez nem as pessoas ao nosso redor nos compreendam. Nem sempre eu consigo compreender meus filhos. E até sou dura, às vezes eu chamo a atenção sem necessidade. Mas existe um Deus que consegue nos escutar para além daquilo que nós dizemos. Um Deus que escuta as nossas lágrimas. Um Deus que escuta, às vezes, só aquela respirada que a gente dá de tristeza e de angústia. E muitas vezes, na nossa vida humana, tendo esse vazio, nós ainda somos atravessados por situações onde nós não temos tempo nem de nos preparar para lidar com aquilo. E a isso nós chamamos de trauma, vivências de experiências traumáticas. Muitas vezes uma perda que nós vivemos de forma inesperada, muitas vezes uma traição de uma pessoa que era uma referência para você, e aí a gente vive a sensação de que o nosso mundo, o nosso chão se abre, e a gente fica, inclusive, sem esperança e sem perspectiva para continuar investindo na vida. E uma das coisas que eu também tenho escutado é a sensação, diante de tanta dor, é a sensação de falta de potência para viver, sensação de esvaziamento. E aí a gente não consegue nem ter a energia para buscar aquilo que um dia fazia sentido para nós. Nós caímos numa profunda depressão ou transtornos aí, como eu já disse. Isso é tremendamente triste. E é muito difícil, às vezes, quando a pessoa é lançada, né? A sensação que a gente tem, às vezes, é de que está no fundo do poço e a gente não tem energia nem para buscar ajuda. Parece que tudo perdeu sentido. A gente perde o sentimento de senso de propósito na vida. A experiência mais dura que eu tive na minha vida profissional foi recentemente. Eu atendi uma jovem, ela tinha por volta de 20 e poucos anos. E quando eu comecei a atendê-la, ela chegou com uma profunda tristeza, toda depressiva e com ideações suicidas. E eu comecei a ajudar essa jovem, com ela uns 4 anos, ela fazendo sessões umas 2 vezes por semana. E durante todo o processo, né, ela tinha altos e baixos, mas sempre com uma tristeza profunda, com uma falta de sentimento de propósito na vida, não conseguia se relacionar com ninguém, não conseguia investir em nada na vida. Porque um dia, na infância dela, ela foi atravessada por uma experiência traumática. Ela teve um abuso sexual, né, foi abusada na infância, e a partir daí, né, na infância, ela, obviamente, não teve condições de lidar com aquela situação tão dramática, tão triste. E, a partir daí, ela desencadeou uma série de compulsões, depressão e, por fim, esse desejo de morrer. E ela passou a vida todinha dela pensando na própria morte. E aí eu estava ali, ajudando ela. E, de repente, na pandemia, ela pegou o Covid. E aí ela estava no hospital e me mandava mensagem. E uma das coisas que ela disse para mim ali, um dia antes dela ir para a UTI, ela mandou mensagem e disse assim: Mariana, eu quero sair desse hospital. Se eu pudesse, eu sairia correndo daqui, mas eu não tenho força nem para levantar, porque me falta ar. Olha o que ela disse: eu passei a minha vida toda pensando na minha própria morte, eu não vivi. E agora eu estou desesperada querendo viver e estou nessa situação. Gente, eu falei com ela nesse dia à noite ela foi para a UTI e faleceu. Foi a experiência mais difícil profissional que eu tive. Por um lado, né, fiz o que pude como profissional, mas a minha tristeza é de perceber a que ponto o vazio do ser humano
quando não consegue, né, investir mais na vida ou alcançar algo superior, a gente perde uma vida. Vocês imaginam o que é uma jovem de 20 e poucos anos ter passado nessa terra sem viver? Se nós estamos aqui hoje, e às vezes até numa condição como essa, sem esperança, sem sentido nenhum, eu quero dizer para você que ainda há tempo de ocorrer uma transformação na sua alma, na sua vida por completo. Como eu disse, nós temos um Deus que é capaz de ouvir aquilo que nós nem conseguimos dizer. E muitas vezes nós nos sentimos assim, improdutivos, inférteis para a vida, um coração como uma terra seca, 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 como num deserto. Eu separei aqui alguma imagem, eu acho que quando a gente vê a imagem, isso fica bem representativo, né, para nós. Muitas vezes, dentro de nós está desse jeito. A princípio, a gente pensa, não tem mais jeito, morreu, não tem vida. Às vezes nós estamos, como diz no Salmos 23, que é um salmo muito conhecido, Salmo 23, versículo 4, diz assim: a gente sente que a gente está andando no vale da sombra da morte. E o versículo diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Deus pode estar conosco, mesmo que nossa sensação seja de vale, seja de sombra da morte. Tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Eu me lembrei de um outro versículo, em Salmos, capítulo 126, versículo 4, que diz assim: Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. E aí eu fui pesquisar o que é esse deserto do Negueb. E quando a gente pesquisa sobre deserto, a gente vê que não tem vida, né? Quase não tem vida, o solo não é fértil, o sol durante o dia é escaldante, à noite fica muito frio. E eu fui pesquisar por que esse versículo fala do deserto no Negueb. O deserto em si só, o Negueb, ele não tem nada, como eu disse, é terra estéril, né? Infértil. Mas o que acontece? No inverno, chove muito no monte do Líbano. E essas águas dessa chuva no inverno escorrem, né? Viram ribeiros. E aí regam a terra do deserto do Negueb. E aí o que acontece? Floresce. Tem a imagem aí, Lucas? E olha que lindo que fica. Vira uma terra fértil. Talvez seja essa a condição do nosso coração. Em nós mesmos, pela nossa própria condição humana, pelo nosso vazio infinito, a gente não tem possibilidade de florescer. Mas nós temos alguém que é muito superior, que pode fazer jorrar essa água e fazer o nosso coração, a nossa vida florescer e ganhar sentido e passar a ter vida. Porque aí lá no deserto do Negueb, onde estão todos os animais selváticos, lindos e maravilhosos que a gente vê aí nesses documentários. E para encerrar, eu queria deixar com vocês um versículo que diz o seguinte: Salmos capítulo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E depois, mais adiante, diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Que nós tenhamos essa experiência de receber esse socorro e de sermos guardados na nossa vida psíquica. E agora nós vamos aprender
a como aprofundar a nossa experiência para ganhar sentido na vida com Deus. Hoje é um dia muito especial. Talvez você não saiba, mas hoje é um dia muito especial para Deus, porque Ele quer ter um encontro com você. E você é importante para Ele. E Ele é aquele que te ama. Ele é aquele que te criou. Ele é aquele que te conhece. Você pode ver, 2000 anos atrás, o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos nós, em certos momentos da nossa vida, nós nos sentimos cansados e sobrecarregados. Como a Mariana falou conosco, tanto trabalho, tanta atividade, seja na parte profissional, seja na parte da família, ou tantos aspectos da nossa vida. Não é somente muito trabalho que nos traz o cansaço. Aqui diz sobrecarregado, quer dizer que existe peso em nosso interior. São coisas que estão nas nossas costas. Você pode estar em casa não fazendo nada, mas existe aquele peso e você se sente sobrecarregado. Toda vez que você se sentir cansado e sobrecarregado, lembre-se disso que o Senhor Jesus falou 2000 anos atrás e está falando para nós hoje: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele tem uma promessa. Ele diz: e eu vos aliviarei. Eu vou tirar o seu cansaço e eu vou tirar o seu peso. Por que Ele pode falar isso? Porque Ele não somente é o Deus que nos criou, mas também é o Deus que nos salvou. Ele é um Deus que nos ama, e Ele provou esse amor, mandando o seu Filho Jesus morrer em nosso lugar, ali na cruz. Morreu por você e por mim. Então, aquele clamor do Senhor, aquele chamamento do Senhor, 2000 anos atrás, hoje nós estamos ouvindo. Hoje você está ouvindo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O grande problema, você sabe o que é jugo? É aquela canga, né? Que une dois animais para puxar, antigamente, puxar arado, puxar as coisas, puxar carroça. Nesse mundo, nós estamos atados a tantas coisas. Nós temos que puxar tantas coisas. Mas o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo. Não fique debaixo da mesma canga que esse mundo. Fique debaixo da minha canga. Você sabe o que isso significa? É nós nos unirmos ao Senhor. Eu sou meio fraquinho, eu não tenho muita força. Eu era magrinho. Dessa altura, eu pesava 55 quilos. Hoje eu estou melhor, estou pesando só 75. Mas eu sou magro, eu não tenho muita força. E quando eu trabalhava ainda na fazenda da minha família, alguma vez tinha que carregar algumas coisas, certo?
Mas eu não tinha força para carregar. Mas eu tinha que me colocar à disposição, correto? Todo mundo estaria vendo, puxa, ele próprio está ajudando. Então, tinha umas pessoas fortes carregando e eu carregava junto, só que eu não precisava fazer força, entendeu? Eu só tinha que colocar minha mão ali. Isso é viver como Senhor. Isso é estar do mesmo jugo do Senhor. Ele é aquele que faz a força e puxa. Ele é aquele que faz. Eu só estou com ele e falo para ele, estamos juntos. Mas é ele que faz a força. Ele diz, aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Olha, tudo que nós queremos hoje é descanso. Não é? Não é um descanso exterior, é um descanso interior. E o Senhor hoje está oferecendo esse descanso interior para quem desejar. E ele ainda diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por quê? Porque é ele que faz todas as coisas. E aí nós precisamos compreender algo. Que nós somos feitos para sermos um com Deus. Fomos feitos para vivermos com Deus. Porque em Gênesis 1, 26, na parte inicial diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma expressão bastante curta, mas com um significado muito grande. Nós gostamos muito de dar o seguinte exemplo. A luva foi feita à imagem e semelhança da mão, correto? Se eu pegar uma luva e eu mostrar para vocês, para que serve? Todo mundo sabe, isso aqui é para colocar a mão dentro, isso é luva. Se você pega aquela capa de violão, daí você mostra assim, isso é para carregar o quê? Pessoal, olha isso aqui é para carregar violão. Por quê? Porque ele carrega aquela imagem. Você sabe, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para conter Deus. E isso é uma das grandes verdades do universo que nós precisamos conhecer. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus para conter Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fui feito para conter Deus. Fale isso. Faça essa afirmação, é muito importante. Porque essa é a razão da nossa vida. Eu fui feito para conter Deus. E o homem que não contém Deus sente o vazio. E esse vazio, como várias vezes os irmãos falaram conosco, é do tamanho de Deus. Porque foi feito para conter Deus. Não adianta preencher com casa, com carro, com dinheiro, com sucesso no trabalho. Ainda vai sentir vazio. Só Deus pode preencher o nosso vazio. Porque tem um lugar que é dele. E você sabe, nessa manhã, ele está olhando para você e falando, em seu interior há um lugar que é para mim. Se eu entrar, se você permitir que eu entre, você nunca mais sentirá o vazio. E aí, nós passamos a ter o conhecimento, o propósito da nossa vida. Sabe, a pior coisa é não ter propósito. Se você não tem propósito, você não vê a razão de viver. Mas nós fomos feitos por um propósito elevado, para conter Deus, cooperar com Deus.
e viver junto com Deus. Nessa manhã, nosso desejo é que todos nós entremos na profundidade da nossa existência. Qual é o verdadeiro problema que nós temos? É falta de dinheiro? Esse é o problema mesmo? Ou existe um problema mais profundo? Você pode ter o dinheiro, mas sente o vazio? Pode ter dinheiro e sente que não tem propósito nessa vida. Por que eu estou vivendo? As alegrias são todas temporárias. Quando está na festa é alegria, mas depois quando volta para casa, ali na madrugada, junto com o seu travesseiro, você sabe a dor que você sente interiormente. O Senhor disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se Deus hoje aparecesse para você e fizesse a seguinte pergunta, tá? Então vamos ler Marcos 10, versículos 46 a 52. Aqui tem uma pergunta muito importante. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Olha aqui. Aqui nos conta a história de um cego. E um dia, Jesus passou por ali. E ele ouviu falar: Jesus está passando. E ele teve a seguinte ação: eu não vou deixar passar essa oportunidade. Daí ele clamou, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia que Jesus podia resolver a questão da vida dele. Podia mudá-lo, transformá-lo. Que a partir daquele dia ele poderia ter uma nova vida, uma nova condição, ele sabia disso. Então ele clamou, ele não deixou a oportunidade de ir embora. Clamou, o pessoal disse para ele: fica quieto, cala. Ele gritou cada vez mais, por quê? Porque ele queria essa mudança. Daí Jesus parou e disse: chama ele. Jesus se preocupa com um cego, com quem ninguém se preocupava. Aquele cego estava clamando porque queria uma salvação, queria uma mudança, e as pessoas estavam pedindo para ele ficar quieto, se calar. Não se importavam com ele, mas Jesus se importava. Jesus se importa com você. Eu sei que você já lançou muitas vezes clamores aos céus, não sabendo como avançar, não sabendo como decidir sobre situações na sua vida. Saiba de uma coisa: aquele clamor o Senhor ouviu.
E hoje ele está aqui. E aí, quando foi ter com Jesus, Jesus fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer? Se Jesus fizesse essa pergunta para você, o que você responderia? Eu quero dinheiro? É isso que vai resolver a questão? Ainda você poderia pedir dinheiro, mas ainda sentiria vazio na sua vida. Ainda não teria propósito. Talvez sendo tudo, tivesse essa vontade de morrer. Esse cego sabia o que ele queria. Diz: mestre, que eu torne a ver. Eu quero ver de novo. Porque você imagina a situação de um cego. O que ele consegue ver? Nada. O Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Eu quero que você então se lembre dessa pergunta: que queres que eu te faça? Lembre-se dessa pergunta: que queres que eu te faça? O Senhor ainda em João 20:15, ele faz uma pergunta para Maria, dizendo o seguinte: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Aqui nós temos mais uma pergunta: por que choras? Quantas vezes você já chorou? Não necessariamente derramando lágrimas exteriormente, mas derramando lágrimas no seu interior. Quantas vezes você já chorou diante de situações? E o Senhor então faz a você a pergunta: por que você chora? A quem procuras? O que você está procurando? Maria Madalena estava procurando o Senhor. Ela estava chorando porque não sabia onde estava o Senhor. A resposta estava na pessoa do Senhor Jesus. Então, a primeira pergunta que você tem que se lembrar: o Senhor falando para você: que queres que eu te faça? Segunda pergunta: por que você chora? A quem você procura? O que você está procurando? São perguntas extremamente profundas, mas que nessa manhã você vai ganhar a resposta. E essa pessoa, a resposta é a pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos ver mais uma outra porção da Bíblia que está no Evangelho de João, capítulo 4, aquela porção que fala da mulher samaritana. João 4:4 diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era preciso, era importante, era necessário. Muitos, na verdade, havia outra opção, mas a Bíblia diz que para o Senhor era necessário atravessar essa província. Por quê?
No versículo 6 diz: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você sabe, aqui diz que era necessário o Senhor passar por Samaria, mas não era uma necessidade por causa da estrada, alguma coisa. Por quê? Porque o Senhor queria encontrar essa mulher para salvá-la. Essa mulher não sabia, mas o Senhor sabia. Ele passou lá para poder encontrar essa mulher, para salvá-la. Quantas vezes o Senhor já passou pela sua vida e você não percebeu? Quantas vezes o Senhor passou pela sua vida, você não parou para conversar com Ele? Mas hoje você vai conversar com Ele. Aqui diz, o Senhor disse para essa mulher, era exatamente meio-dia, ela era uma mulher pecadora, já tinha tido vários maridos, estava agora vivendo com uma pessoa que não era seu marido. Isso quer dizer, uma mulher que vivia em pecado. Geralmente as pessoas buscam água cedo, pela manhã, mas ela era uma mulher que tinha consciência dos seus erros, ela tinha vergonha de encontrar as pessoas, por isso que ela foi buscar ao meio-dia, quando não tinha ninguém no poço. Ninguém queria ter contato com essa mulher por causa da sua situação. Mas você sabe, com uma mulher com quem ninguém se importava, Jesus se importava. Talvez ninguém se importe com você, mas Jesus se importa com você. Você tem que saber disso. Jesus se importa com você. Talvez outros queiram fugir da sua presença, mas Jesus vai ao seu encontro. E ele diz algo que diz assim: dá-me de beber. Você pode tomar essa frase simplesmente, na letra diz que Jesus estava com sede para tomar água, mas, na verdade, existe um significado espiritual mais profundo aqui. Você quer beber água quando você sente falta de água, não é? Isso é sede. Sede é o quê? Falta de água. Você sente falta. Essa mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. Estava numa situação calamitosa, caída. Então, quando o Senhor Jesus disse: dá-me de beber, o Senhor estava olhando essa mulher que havia sido criada à imagem e semelhança de Deus. O Senhor estava querendo dizer: eu sinto falta de você. Como uma pessoa sente falta da água, o Senhor sente falta de você. Você sabia disso? Esse é o amor de Deus para conosco. Dessa mulher disse: você é judeu? Pede a mim para beber. Daí Jesus disse: se conheceras o dom de Deus. Dom aqui significa presente. O presente que Deus quer dar a você. Se você soubesse quem é o que te pede. O Senhor está falando: se você soubesse quem eu sou.
você iria ter uma reação. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, isso quer dizer, o Senhor, quando olha para nós, Ele diz, eu sinto falta de você. E se a gente percebe que é o próprio Deus que está falando conosco, eu sinto falta de você, qual seria a reação? Nós iríamos dizer, Senhor, eu sinto muito mais falta de você. Me dá água viva. Uma água que vai me dar vida. Uma água que vai me transformar. Uma água que vai mudar o meu destino e dar para mim a razão de viver. E aqui a mulher ainda diz assim, no versículo 11, Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? A água do mundo, daí o Senhor disse, no versículo 13 e 14, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, a água desse mundo é uma água que a gente bebe e volta a ter sede. Muitas vezes sonhamos com algo, da gente luta, ganha esse algo e depois de ganhar, continua a sentir o vazio. Daí você passa a desejar outra coisa. Quer dizer, você bebe dessa água, volta a ter sede. Mas aqui a Bíblia diz, o que o Senhor diz, que quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque beber da água viva é beber do próprio Deus. O Senhor, a água viva, beber água viva é fazer com que essa água viva entre em mim e mude a minha vida. Preenchendo o meu vazio. E ele diz, essa água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher está pensando que essa água era como se fosse de um poço. Você precisa de um balde para tirar. Essa água não precisa de balde para tirar, porque é uma fonte que jorra. Está disponível. Você não precisa de balde, a água jorra. Precisa abrir o seu ser para essa água entrar. Precisa beber dessa água. Com a água se preenche esse vazio. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós hoje. Outra coisa. Então, o primeiro passo é ganhar do Senhor, para que entre e enche o nosso ser, tirando o vazio. Segundo grande problema nos dias de hoje é o medo, da incerteza, por causa das incertezas. O mundo está mudando a tantas coisas. Não existe o medo. Que vai ser de mim? Como vai ser o futuro? O que irá acontecer? Então, tem dois passos. O primeiro passo é receber a água para saciar a sede, para ser enchido. Segundo, saber que no dia, no momento que você recebe esse Deus, o Senhor Jesus,
Ele não somente salva você, ele passa a ser também o seu Senhor. Ele é aquele que passa a ser responsável pela sua vida, porque você passa a ser dele. A Bíblia diz que ele, com seu precioso sangue, nos comprou. Se você tem Jesus como aquele que cuida de você, você precisa ter medo? Então, você precisa de um Salvador para preencher o seu vazio. Você precisa de um Senhor para tirar o seu medo. E quando o Senhor se dá a nós, nós cantamos um dos hinos, o próprio Deus se dá a nós. Eu quero ler agora 3 versículos sobre questão de medo e paz. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. E diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não fique perturbado, não fique com medo, creia em Deus, creia em mim. Isso foi o próprio Senhor Jesus que falou, e hoje está falando para você. Depois, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele quer dar para nós a paz. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. Você sabe o que é ganhar a paz de Deus? É uma paz que dura para sempre. E ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo. E João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui ele diz que ele nos dá da sua palavra para que tenhamos paz, e paz nele. Não é paz em alguma coisa que passa, a nossa paz é uma paz que está em Deus. E ele diz: no mundo passais por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse que venceu o mundo é aquele que está conosco. Eu estou debaixo do mesmo jugo, da mesma canga que ele, daquele que venceu, e é ele aquele que vai me dar a vitória. Nessa manhã, o Senhor quer cada um de nós. Ele disse: eu tenho sede, eu sinto falta de você. Eu sinto falta de você. Se você deseja preencher o seu vazio, se você deseja ganhar a verdadeira paz, tirar o medo, eu quero que você se coloque em pé e faça uma oração junto comigo. Quem quiser, tenha essa atitude, coloque-se de pé. Eu vou orar e eu gostaria que você repetisse comigo. Amado Senhor, eu estou aqui. Você passou por mim tantas vezes nessa vida. Mas hoje eu parei para conversar contigo. Senhor, vem me encher.
vem me salvar. Eu fui feito para te conter. Eu sei que eu sou uma pessoa indigna. Mas você morreu na cruz por mim em meu lugar. Você pagou pelos meus pecados. Seu sangue me limpa, para que você possa entrar em mim e viver em mim. Vem ser meu Senhor e Salvador. Vem ser a minha vida. Quando você perguntar a mim, que queres que eu te faça, que eu possa responder, eu quero ser salvo. Salva-me, Senhor. Se você perguntar a mim, por que eu choro? Eu quero dizer, é porque eu preciso de Ti. Obrigado por vir ao meu encontro e me dar a água viva. Me dar a sua própria vida. Hoje saio daqui alegre, pois eu tenho a Ti como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor Jesus. Essa oração é de todo o coração, que é feita em Seu nome precioso. Amém.